Fala aí pessoal, tudo bem? Então estou gravando aqui para vocês a nossa primeira videoaula, né, desse período de quarentena e eu quero já, assim, para a gente começar a conversar, já estabelecer alguns critérios, alguns padrões que vão organizar mesmo esse nosso tempo de estudo online, tá bom? Então, olha, o que, que eu quero propor para vocês? Eu quero, primeiro, que vocês tenham em mente que vão ser aulas em volta de 10 minutos, né, em torno de 10 minutos de aula expositiva, eu explicando aqui para vocês o conteúdo em vídeo. Mas além desses 10 minutos, eu vou disponibilizar para vocês também um arquivo em que vai constar o registro da aula. Então vocês vão pegar este arquivo, vai estar digitado em Word e você vai transcrever no caderno para a gente continuar mantendo o nosso registro em dia, atualizado, e também tendo o registro junto com o material didático, as duas principais ferramentas aí para o estudo de vocês, para a preparação das provas, né? Para as provas e para os trabalhos também, combinado? Bom, então, além disso, eu também vou passar para casa, viu? Então, tentem manter atualizados, né? Assistam a aula. A gente está com um atraso aí de algumas semanas, então se você puder assistir às vezes mais de uma aula por semana, eu acho que até você conseguir se adequar, né, a semana atual, a aula atual da semana. Então, se dedique, estude, né, para que você mantenha aí o seu nível de crescimento no estudo da filosofia, tá bom? Então, essa primeira aula é uma aula de filosofia. Nós paramos na aula anterior, na página 16 do material didático de vocês, em que nós estávamos tratando a filosofia pré-socrática ou naturalista, tá bom? Então a gente vai voltar por aí e aí na medida que as próximas videoaulas forem surgindo, a gente vai desenvolvendo a sequência do material didático, tá bom? De acordo com o modelo aí do material didático, como ele tem proposto o desenvolvimento do estudo da filosofia. Bom, então no capítulo 16, e como vocês já sabem, né, eu sempre recomendo que vocês assistam a minha aula, seja presencialmente ou de forma mais especial agora online, com o material didático em mãos para que você acompanhe a linha de raciocínio, tá combinado? Bom, então lá na página 16, o ponto número 5, a filosofia pré-socrática ou naturalista. Então, recapitulando um pouco, nós conversamos já em aulas anteriores que a filosofia ela é marcada por grandes períodos e que o período de nascimento da filosofia é também chamado de período da Grécia Antiga. Por quê? Porque a gente consegue datar historicamente a Grécia como o berço da filosofia. E filosofia enquanto um estudo ou um pensamento que busca respostas para os dilemas da vida, da existência humana, a partir de um esforço racional, de um esforço que aos poucos vai deixando o seu conteúdo mítico, né, que se baseava cada vez menos nas narrativas mitológicas e que buscavam explicações mais racionais para os fenômenos da natureza, os fenômenos da vida humana em geral. Bom, o primeiro período da Grécia Antiga que se estuda é o chamado período pré-socrático. Ele está ali por volta do século VII, especialmente século VI antes de Cristo, em que de fato surgem os grandes primeiros filósofos, né? E esses filósofos eles eram chamados também de filósofos naturalistas ou cosmológicos. E eu vou explicar por que eles tinham esse nome. A filosofia ela surge num esforço de buscar explicação para entender do que a realidade é composta, do que a realidade é feita, do que a realidade é constituída, qual que era o fundamento último que compunha toda a realidade.
Então, nesse esforço, se desenvolveu um pensamento de buscar a arqué. Arqué. Arqué em grego quer dizer princípio. Então, houveram várias tentativas, e a partir da próxima aula nós vamos ver aí os pensadores que ofereceram essas tentativas de buscar uma base para que se explicasse todo o fenômeno, todo o movimento da existência. Por que as coisas se movem? Por que uma coisa é o que ela é e outra coisa e não é outra coisa para além dela? Então, eu sei que é um pouco confuso a princípio, mas é uma tentativa de explicar a realidade no seu fundamento mais profundo, mais de fato principiológico, tá bom? Então, por isso eles têm esse nome também de filósofos naturalistas ou cosmológicos. Eles estudavam a physis. Physis é uma palavrinha grega também que significa natureza. Então, dentre esses pensadores, você tem um esforço muito grande em buscar a explicação para o movimento. Hoje nós sabemos, pela física newtoniana, que pelas leis de Newton, né, que as coisas tendem ao repouso. Né? A inércia nos ensina que uma coisa que está em repouso, a tendência dela é ficar em repouso, ao menos que haja uma força que a impulsione ao movimento. A grande questão dos filósofos pré-socráticos, antes mesmo dessas elaborações da física newtoniana, eram entender o que faz o mundo se mover. Por que o mundo se move? Se a tendência das coisas é ficar parada, e se a gente olhar aí, às vezes a gente mesmo, né, se a gente não se exercita, se a gente fica de férias, a gente para de estudar, daí retomar o estudo é até um pouco mais difícil, não é mesmo? Porque a gente se acostuma numa condição, e aí você sair dessa condição para um novo movimento uma coisa que exige uma energia, uma força que impulsione. Então essa questão do movimento era muito importante na filosofia pré-socrática. Por que as coisas se movem? Qual é o impulso que faz as coisas se moverem? Qual é a energia vital que movimenta tudo o que existe? Qual é a origem desse movimento? Bom, então, vários pensadores, como eu disse para vocês, ilustres pensadores, homens brilhantes que viveram muitos séculos antes da gente, está falando aqui de 6 séculos antes de Cristo, né? Então cerca de 2.500 anos antes da gente, 2.600 anos. É um período muito longo em que as pessoas tinham recursos muito escassos de escrita, né, de registro, e é muito interessante como que a gente, mesmo tratando de pensadores tão antigos, eles ainda nos levantam questões tão importantes que nós mesmos, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente deve aguçar a curiosidade mesmo para entender a origem e o fundamento de todas as coisas, tá bom? Então, seguindo o ponto aí 5.1, em que se apresentam então os filósofos pré-socráticos. Você pode estar se perguntando, a princípio, por que eles têm esse nome. Né? Nós já dissemos que os filósofos pré-socráticos foram os primeiros filósofos que surgem na Grécia Antiga. Nós dissemos também que eles podem ser chamados de naturalistas ou filósofos cosmológicos, que eles estudavam a physis, que é a natureza, e que eles buscavam o arqué, que é o princípio de todas as coisas. Né? Mas uma pergunta que ainda nos resta, para a gente poder encerrar esse nosso primeiro encontro, é por que eles eram chamados de filósofos pré-socráticos. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas porque nós vamos ver esse personagem futuramente, mas eles são chamados pré-socráticos porque eles estão num período da filosofia antes do grande personagem da filosofia antiga na Grécia, que foi um camarada chamado Sócrates. O Sócrates ele divide a filosofia, ele lança novas bases para a filosofia, mas como eu disse para vocês, é um assunto que nós vamos tratar mais à frente. Bom, esse primeiro encontro é
uma pavimentação mesmo do conhecimento, é uma preparação, é para a gente ir relembrando algumas dessas coisas que eu falei nessa aula, a gente tratou já de forma um pouquinho mais superficial em encontros anteriores, mas então eu espero que vocês tenham já aquecido os motores, né? Vou passar para vocês, como eu disse, o registro, copiem no caderno, vou passar também o para casa e continue aí firmes, estudando bastante e a gente se vê logo após esse período aí de quarentena, tá bom, pessoal? Um abração a todos, Deus abençoe.